que ponto chegamos? A delação do senhor Rony Lessa não está finalizada, muito menos homologada, e então dessa forma autoridades policiais, autoridades judiciárias ainda não se convenceram da veracidade do seu conteúdo. Então, o que se dá aí, obviamente, a partir da apresentação de indícios de prova, ou seja, juridicamente não há nada de novo aqui. Contudo, a finalidade desses vazamentos de conteúdo sigiloso dos autos não é jurídica, ela é midiática. E sob esse aspecto, nós temos uma grande mudança, porque as informações reveladas, se verídicas, enterram a narrativa de que o caso Marielle é um crime ideológico a mando de bolsonaristas. Isso porque o nome supostamente delatado é de um político do Centrão, filiado ao MDB, muito bem relacionado com a cúpula da Assembleia do Rio de Janeiro e que inclusive já militou, já fez campanha pela candidatura da senhora Dilma Rousseff à presidência da República. Assim, considerando o que veio à tona, a trama que se desenha, ela não é ideológica e nem consequência da polarização política entre esquerda e direita. Ou seja, se o conteúdo do vazamento se confirmar como fidedigno, então os fatos estão completamente divorciados das teses da esquerda brasileira sobre esse crime. E aqui é imperativo recordar o esforço, de militantes radicais e da imprensa, até em geral, em associar a imagem do ex-presidente Bolsonaro a esse crime bárbaro. Eu resgatei aqui uma manchete de 2019 do principal telejornal da TV aberta brasileira para ilustrar esse ponto. Aspas, caso Marielle, suspeito entrou em condomínio alegando ir à casa de Bolsonaro, diz porteiro. E a chamada da notícia era a seguinte, exclusivo, a polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, inclusive era o Elcio, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. A lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome de Bolsonaro torna obrigatório que o STF analise o caso. Então, percebam aqui que o conteúdo da notícia desmente a própria manchete da notícia. E que o álibi incontestável do ex-presidente não tem protagonismo na narrativa ou no relato. Então, na minha opinião, um jornalismo mais responsável priorizaria a evidente tentativa de incriminar o então presidente da República e não ia repercutir com tanta ênfase essa falsa denúncia. E qual o resultado prático dessa opção editorial? A forma como a notícia foi divulgada por esse veículo, por tantos outros, criou uma associação indevida entre Bolsonaro e o caso Marielle. E vamos lembrar aqui daquele conceito perigosíssimo de pós-verdade. Então, ao modelar a opinião pública, os arquitetos de falsas narrativas sabem que o apelo às emoções pode ter mais influência que os fatos objetivos. É por isso que, do ponto de vista midiático, do ponto de vista de comunicação, esse suposto vazamento da delação muda tudo. As novas informações, se verdadeiras, tornam insustentável para a esquerda radical manter o discurso de crime ideológico a mando de bolsonaristas. Também, se eles insistirem nessa narrativa, não tem nenhuma surpresa. Para quem defende que Venezuela é democracia e que Israel é uma nação terrorista, a desinformação desconhece limites.